Livro do profeta Malaquias. Nós estamos nesta série de mensagens no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Hoje nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo de número 9. Malaquias 1, do 6 até o 9. Antes da gente partir, irmãos, aqui para a leitura e exposição da palavra, lembra que eu estava dizendo para vocês, para a igreja, há 2 domingos atrás, sobre que Malaquias, na verdade Deus, através da vida de Malaquias, estava trazendo ao povo de Israel uma mensagem pesada. Lembra que eu falei sobre isso? Foi o primeiro estudo que nós tivemos aqui sobre o peso da palavra do Senhor. Então Malaquias, ele traz ao povo de Israel uma palavra pesada. E nós falamos aqui que esta palavra, ela era uma palavra pesada, tanto para quem estava ouvindo, quanto para quem estava ali trazendo esta palavra. Irmãos, e eu creio que Deus nos conduziu a colocar nesta série de mensagens este título, Tempo de Crescer. Por quê? Porque crescer nem sempre, e na verdade, na grande maioria das vezes, não é fácil. Eu estava pensando a respeito disso ontem à noite, e eu estava pensando sobre, por exemplo, eu pensei em 2 analogias para trazer aqui sobre essa questão do crescimento. E eu pensei, por exemplo, se você já foi praticante ou é praticante de qualquer atividade física, você sabe que é um esforço muito grande que você faz no começo. Por exemplo, lá você vai fazer uma academia, uma musculação. Quem já foi o primeiro dia na academia, você sabe que no dia seguinte, normalmente a gente não consegue nem erguer o braço. Vai tomar banho e não consegue lavar a cabeça. Por quê? Porque o seu músculo ele foi submetido ali a um processo difícil. Ele foi submetido ali a um processo doloroso para ele. Mas por quê? Agora, depois de ele ser submetido a esse processo, ele vai agora se desenvolver e vai ficar mais forte, ele vai então crescer. Aí, quem pratica corrida, pratica qualquer outro tipo de atividade, você sabe, você começa ali correndo 500 metros, você chega na sua casa, você está acabado. Depois, só que no outro dia, que lá se você se recupera, de repente você está correndo 1 quilômetro. Você também volta, está acabado. Depois você vai correndo 2, e assim vai. Seu corpo vai se acostumando, seus músculos vão se acostumando, e eles vão então se adaptando, vão se desenvolvendo e vão crescendo para você poder ficar mais forte. E eu pensei também talvez a analogia que seja mais adequada ao momento que nós vivemos aqui semana passada, sobre o pão, que as irmãs estavam fazendo o pão. O pão você pega ele, coloca os ingredientes, faz a massa e coloca o fermento. Mas se fizer só isso, ele vai crescer? O que precisa fazer para o pão crescer? Ele tem que ser sovado, não é? Ele tem que levar ali uma sova para ele poder crescer. E a hora que ele leva essa sova, então depois ele fica lá descansando e ele cresce. E eu fiquei pensando que essa massa somos nós. O fermento é a palavra de Deus. E a sova, esse processo, é talvez o que nós vamos nos submeter aqui aos próximos domingos. Malaquias agora aqui, a partir de agora até o meio do capítulo 3, é só sova. Deus vai dar uma sova no seu povo aqui. E nós fazemos parte do seu povo, talvez a gente vá também como um pão aqui, ser um pouquinho amassado. Mas por quê? Para depois que nós possamos crescer. E, como eu disse, a palavra do Senhor não é fácil. Tanto que ontem eu estava em casa preparando esta mensagem, estava lá minha esposa já dormindo, a Sara dormindo, e eu comecei a preparar ali, eu comecei a chorar, dizendo, Senhor, como eu preciso melhorar? Como eu preciso mudar? Como eu preciso de melhora? Como eu preciso ser trabalhado? Como eu preciso crescer em graça? Então, irmãos, o que eu vou trazer a partir de hoje, deste domingo, não é só para você. Lutero que dizia isso. A pregação, normalmente a gente prega para nós mesmos e depois a gente passa a palavra à igreja. Então, tudo isso que eu vou falar aqui para você, eu estou também incluído. Então, não pense que eu estou falando apenas para a igreja, mas estou falando para mim também. Ontem Deus já também me pegou, já me salvou, e a gente vai continuar aqui este processo e eu creio que ao final a gente vai ficar como o pão da nossa igreja. Bonito, belo. Esta é a minha intenção, crescer, fazer com que nós possamos crescer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir aqui para a exposição da palavra do Senhor. Malaquias 1, do 6 ao 9, diz o seguinte: o título que eu trouxe hoje para essa mensagem é o Deus que é desonrado.
o Deus que é desonrado. Malaquias 1, do 6 ao 9, diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é perfeita, a tua palavra é eficaz, a tua palavra nos consola, nos exorta, nos edifica, e a tua palavra nos faz crescer. Senhor, em nome de Jesus, eu venho humildemente rogar ao Senhor que a partir de agora o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha mudar aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor venha transformar aquilo que precisa ser transformado, Pai. Senhor, que nós sejamos como barro na mão do oleiro, ou que nós sejamos como uma massa na mão do padeiro, Pai. Que nós possamos agora ser amassados pelo Senhor, sovados pelo Senhor, mas com o intuito de que nós possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento, no seu amor. Nós queremos, Pai, como diz a tua palavra, chegar até a estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo, Pai. Esse é o nosso desejo. Então o nosso coração agora, Pai, está aberto, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então, nós vimos semana passada, após a declaração do seu grande, eterno e imutável amor, Deus ele começou então o livro trazendo a respeito do seu amor. Deus é como um pai amoroso que antes de trazer talvez algo ali para corrigir o seu filho, Deus ele começa dizendo que ele nos ama, que ele sempre nos amou. E a partir então de agora, Deus, para o seu povo da aliança, para Israel, Deus vai agora trazer severas repreensões contra a infidelidade do povo. Deus ele vai partir aqui agora em duas direções. Deus ele vai primeiro repreender aqui, trazer uma repreensão pelas violações por parte dos sacerdotes, e depois que Deus traz a repreensão aos sacerdotes, Deus vai trazer a repreensão ao povo. Então veja que tem uma escala aí. Aqueles, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então primeiro Deus vai repreender os sacerdotes, para depois então Deus repreender o próprio povo. Então, irmãos, neste primeiro momento aqui, nós vamos ver o que os sacerdotes estavam fazendo que era digno de repreensão. Nós vamos ver o que aqueles que deveriam guardar a lei do Senhor, guardar a aliança, guardar os estatutos do Senhor estavam fazendo. O que então, pelo que a gente leu, o que estava acontecendo aqui? Irmãos, os sacerdotes, como a gente viu, eles estavam oferecendo no altar, eles estavam sacrificando animais imperfeitos e animais doentes. Então, os sacerdotes estavam fazendo violações ali no local, onde então deveria ser um local de bênção e um local de purificação. Então, aqueles que deveriam ser os guardas da lei, os guardiões da lei de Moisés, eles estavam violando esta lei, fazendo então com que, pela sua violação, muitos tropeçassem. Quando aqueles que estão numa posição, vamos dizer, de destaque, de proeminência, tropeçam, eles levam então muitos a tropeçarem juntos. A gente vê isso quando os escândalos tomam conta da igreja. Quando aqueles que estão na posição de liderança, aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus caem, eles levam muita gente junto com eles. Então é isso que estava acontecendo aqui. Os sacerdotes estavam violando a aliança da lei do Senhor e fazendo então muitos tropeçarem. Deus então que estava trazendo essas advertências a eles, e Deus estava trazendo para eles que se eles continuassem agindo dessa forma, a gente vai ver depois, posteriormente aqui no livro, Deus iria os rejeitar. Da mesma forma, como eu falei aqui, que Deus rejeitou Edom, se os sacerdotes continuassem nas práticas que eles estavam fazendo, Deus iria os rejeitar. E não somente os rejeitar, Deus iria levantar um sacerdócio puro. Deus iria levantar então um novo sacerdote. Deus iria levantar um novo reino. Nós sabemos então depois, posteriormente, que os judeus, como Paulo diz, eles são a videira, só que eles não receberam. E nós então fomos enxertados. Deus então, cumprindo aqui
o que Deus fez, rejeitou Israel como nação e trouxe então seu povo, a sua igreja. E nós hoje assumimos então este lugar de povo de Deus. E por conta então dessas práticas dos sacerdotes, Deus estava sendo desonrado. Deus estava sendo desonrado. Então vamos olhar, a partir do versículo 6, o que o Senhor estava dizendo. Deus aqui, ele vai usar, no versículo 6 que nós lemos, duas figuras. Deus vai usar a figura do Pai e Deus vai usar a figura do Senhor. Perceba que são duas figuras que inspiram respeito e que, teoricamente, as pessoas costumam honrar. Normalmente, o Senhor, ele é honrado pelo seu servo e o Pai é honrado pelos seus filhos. Então, Deus, portanto, estava dizendo, olha, se vocês estão honrando os pais, se vocês estão honrando os senhores, por que vocês estão desonrando a mim? Deus, portanto, então, ele é digno de honra, mas os sacerdotes e o povo em geral não estavam tratando o Senhor com a honra e com o respeito que lhe eram devidos. Os sacerdotes, responsáveis pelo culto, estavam profanando o nome de Deus. E quando Deus faz, então, esta acusação, a resposta dos sacerdotes é: em que nós temos profanado o seu nome? Em que nós temos desprezado o seu nome? Lembra, é a mesma situação do que nós vimos semana passada. Deus diz, olha, eu sempre vos amei. Mas eles perguntam, mas em que o Senhor nos amou? Agora a mesma coisa, olha, vocês têm me desonrado. E Deus pergunta, e os sacerdotes dizem, mas em que nós temos te desonrado? Em que nós desprezamos o teu nome? Veja, é a mesma questão. E aqui, a partir do versículo 7, Deus ele vai trazer uma acusação. Lembra que a gente falou semana passada? É o mesmo esquema que segue aqui. Deus faz uma acusação, eles rebatem, Deus agora vai trazer os argumentos pelos quais ele estava fazendo aquela acusação. Para a gente entender, então, essa acusação de Deus, nós temos que voltar um pouquinho no Antigo Testamento para a gente saber qual era a função do sacerdote. O que o sacerdote fazia no culto do Antigo Testamento. Então, este culto, o serviço a Deus, ele era composto por diversos tipos de ofertas. Os israelitas, então, traziam ao altar, traziam ao Senhor diversos tipos de ofertas. E uma dessas ofertas eram as ofertas de animais. E para oferecer essas ofertas de animais, havia determinados tipos de prescrições. Quem não podia oferecer um animal de rebanho, Deus permitia que era oferecido aves. Então aquele povo, ou quem tinha mais condição, poderia trazer ali um cordeiro, um novilho, mas quem não tinha muita condição, poderia trazer uma ave. Então havia essas prescrições, Havia uma legislação minuciosa que Deus tinha estipulado em relação às ofertas. Havia então uma maneira correta de fazer. Havia uma forma prescrita por Deus correta de fazer as ofertas. E os sacerdotes, então, que eles eram descendentes da tribo de Levi, eles tinham como função única cuidar desta vida religiosa de Israel. Os sacerdotes, eles tinham ali, então, toda essa responsabilidade. Os sacerdotes, eles não faziam mais nada além disso. Então, sacerdotes, você vai se lembrar que Levi não teve herança na terra prometida. Eles ficaram responsáveis pelo serviço do culto, pelo templo. E em troca disso, eles viviam do templo, viviam dos recursos que o povo trazia, viviam dos dízimos do povo, viviam das ofertas do povo. Eles não tinham terra para plantar, não cultivavam, não tinham rebanhos, eles viviam do que era trazido para eles. Então esta era a função deles. A tarefa deles, então, era serem conhecedores da lei do Senhor. Eles deveriam conhecer a lei do Senhor para que quando chegasse uma oferta, por exemplo, aqui que Deus está falando, quando chegasse um animal, eles examinassem aquele animal e vissem lá, bom, este animal aqui está apto para ser sacrificado? Este animal que está sendo trazido, ele pode ser sacrificado? Esta oferta, ela é válida ou ela não é válida? Esta era a função deles. Eles viviam para fazer isso. E o que estava acontecendo? Então, os sacerdotes estavam recebendo animais impuros, animais cegos, animais coxos, animais doentes. Estavam sacrificando, então, na mesa do Senhor, no altar do Senhor. E com isso, eles estavam tendo para eles que a mesa do Senhor, então, ela era desprezível. Ela era desonrosa. Ela não era digna, então, de respeito. Parece que eles estavam pensando, mas tudo isso aqui é uma grande besteira. Tudo isso aqui é uma grande bobagem. Por que a gente precisa se preocupar com isso? Vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer de qualquer jeito. Afinal, Deus prescreveu que o animal deveria ser perfeito. Mas se tem aqui um animalzinho coxo, cego, vamos fazer isso aqui mesmo. Deus aceita qualquer coisa. Para Deus então vai aceitar aí qualquer coisa, O templo já não é mais como era. Eu comentei sobre isso. Não temos mais a glória do templo de Salomão. Então vamos fazer de qualquer jeito. Já que o templo também não é mais o mesmo, a gente pode continuar aqui e fazer de outra forma. Parece que eles tinham ali um pouco caso, uma indiferença
com relação a Deus, com relação ao culto que era prestado a Deus. E Deus, irmãos, Ele não aceita pouco caso, não aceita indiferença. A palavra diz que maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Deus não aceita tanto que depois, semana que vem, a gente vai ver que Deus falou, olha, é melhor fechar as portas do que fazer da forma como vocês estão fazendo. E quais eram, então, irmãos, a partir do versículo 8 aqui, as ofertas que estavam sendo trazidas pelo povo e estavam sendo aceitas pelos sacerdotes? Veja lá, a Bíblia vai dizer que os animais eram cegos, coxos e enfermos. Eles estavam sacrificando animais expressamente proibidos pela lei de Moisés. Eles estavam ali sacrificando animais fora do padrão estabelecido por Deus. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, aqueles animaizinhos ali que já não serviam mais para nada, né, um animal cego, um animal coxo, eles estavam entregando ao Senhor. Animal doente, sabe, animal que estava ali para morrer já no rebanho, eles estavam trazendo, entregando ao Senhor para ser sacrificados. E Deus, então, diante disso, faz essa acusação, e Deus fala para eles no versículo 8, olha, então pega isso aqui que vocês estão trazendo para mim, pega este animal aqui que vocês estão trazendo e leva lá para o governador. Leva lá para a autoridade. Vê se ele vai aceitar de vocês essa oferta. Vê se ele vai se agradar de vocês com essa oferta que vocês estão me trazendo. E o governador, ele era uma autoridade que morava em Jerusalém. Eu falei para vocês aqui que Israel, nesse tempo, estava sob o domínio do Império Persa. E havia ali, então, uma pessoa que era designada pelo Império Persa que governava Israel. Era essa pessoa ali que era a mais alta autoridade que havia em Israel. Era um persa que estava na posição de governador. Era uma pessoa muito importante. Era uma pessoa ali da mais alta patente. Era uma pessoa que deveria ser honrada, respeitada o tempo todo. E Deus é como se estivesse dizendo aqui, olha, se para um homem vocês fazem isso, por que para mim vocês vêm e me oferecem aqui este animal? Se vocês não têm coragem de levar este animal para o seu governador, por que para mim vocês trazem? Era o que Deus estava dizendo. Sabe, é mais ou menos o seguinte, é aquela pessoa que tem ali um rebanho, no seu rebanho, imagina um rebanho de ovelhas, ele tem ali uma ovelha bonita, robusta, gorda, uma ovelha aquela grande, perfeita saúde. Tem várias dessas. E ele tem lá uma ovelhinha que nasceu com defeito, às vezes sem uma pata, às vezes sem uma orelha. Uma ovelha que depois ele vai ver ali que não vai se desenvolver. Então, em vez dele pegar aquela ovelha bonita, boa para dar para o Senhor, ele pegava aquela uma que não ia fazer falta para ele. Pegava aquela uma que era doente, que era coxa, que tinha defeito, e levava ao Senhor. Isto era, então, o que estava acontecendo. Mais ou menos o seguinte, para Deus, então, é o que dá. É o que não vai me fazer falta, é aquilo que sobra. Era o que estava acontecendo naquela época. E Deus, então, diante dessa situação, Deus olha para aquilo e fala no versículo 9 aqui que nós lemos, olha, então com isso vocês estão diante de mim, e agora vocês querem suplicar o meu favor, vocês querem pedir a minha graça, vocês acham que com isso que vocês estão trazendo, eu vou aceitar vocês? Eu vou aceitar a pessoa de vocês? Então este era o contexto que estava acontecendo. As pessoas estavam trazendo aquilo que sobrava, e os sacerdotes estavam aceitando. Estavam ali então profanando o altar do Senhor, descumprindo tudo aquilo que o Senhor havia prescrito. E para nós? Isso era o que estava acontecendo na época. Mas quando a gente pega esse texto e traz para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, sobretudo para a nossa caminhada de igreja, o que nós podemos tirar desse texto? Eu quero começar aqui de trás para frente então, para a gente poder fazer essas aplicações práticas da palavra do Senhor. Veja lá o versículo de número 9 que nós lemos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Veja que a Bíblia não diz aceitará Ele a vossa oferta, a Bíblia diz aceitará Ele a vossa pessoa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus, Ele está interessado em pessoas, não nas suas ofertas. Deus, Ele está interessado em pessoas e não nas suas ofertas. Veja, Deus, Ele estabeleceu toda a ritualística do Antigo Testamento, toda a vida religiosa do Antigo Testamento, Ele estabeleceu baseada em sacrifícios. Deus estabeleceu ali sacrifício de animais. Mas não porque Deus precisasse de animais, não porque Deus precisasse do sangue desses animais, não que Deus precisasse que esses animais
fossem levados a eles. Mas Deus, Ele fez isso. Deus estabeleceu o sacrifício de animais, o derramar de sangue de animais, para tipificar o sacrifício de Cristo. Então toda esta ritualística aponta para o sacrifício de Cristo. Tudo que ocorria no Antigo Testamento apontava para Cristo, para o sacrifício final do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo então apontava para Cristo. E Cristo, como nós sabemos, Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, sem defeito. Se então aquele sacrifício que representava, que tipificava Cristo, fosse feito com defeito, então alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava muito errada. E veja, irmãos, o que nós entregamos para Deus apenas vai exteriorizar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós entregamos para Deus apenas exterioriza o que está dentro do nosso coração. E eu não estou falando aqui de oferta, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Eu estou falando da nossa vida. Deus, Ele não precisa, irmãos, de nada do que é nosso. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso tempo, Deus não precisa de nada que é nosso. Absolutamente nada. Nós é que precisamos dele. Ele nos dá a oportunidade de participar da vida, como nós cantamos aqui, de Cristo. Mas Ele não precisa de nós. Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas e nós sem Ele? Nós sem Ele, a Bíblia diz que nada nós podemos fazer. Deus, irmãos, Ele está interessado, não em sacrifícios, mas Ele está interessado na nossa vida. Você vai se lembrar daquele texto tão conhecido de 1 Samuel 15, 22, que diz o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto o prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus, Ele não está interessado na nossa oferta, no nosso tempo, na nossa dedicação. Deus está interessado na nossa vida. Deus está interessado em tudo. Deus quer tudo de nós. Deus quer o melhor de nós. E o que nós entregamos a Deus, seja da nossa dedicação, do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso recurso, exterioriza aquilo que está dentro do nosso coração. Se Deus tem ou não o lugar de prioridade no nosso coração. E falando a respeito de prioridade, irmãos, a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto é que Deus, Ele deve ocupar o lugar de proeminência nas nossas vidas. Deus, Ele deve ocupar o lugar de proeminência nas nossas vidas. Irmãos, eu estava pensando nisso ontem. Imagine que essa semana você esteja lá na sua casa, nos seus afazeres normais, né, depois do trabalho, ou enfim, durante o dia. Você está lá nos seus afazeres e de repente para um comboio de carros na porta da sua casa. 3, 4 carros. Esses carrões pretos, grandões, bonitos, para lá na porta da sua casa. E você fica olhando aquilo e de repente desses carros descem 2 homens. 2 homens ali de paletó, de gravata, óculos escuros, cara de mal. Eles param na sua casa, batem na sua casa, tocam a campainha da sua casa. Você sai assustada com aquela situação. E eles perguntam: aqui que mora o senhor fulano? Você responde: sim, é aqui, sou eu. Pois muito bem, nós trouxemos aqui para o senhor um convite. Nós trouxemos aqui para o senhor uma convocação, vinda do senhor presidente da República. Ele está te chamando, ele está te convocando para um jantar, lá no Palácio do Alvorada. Então o senhor está aqui convocado, está chamado, está convidado a participar desse jantar com o presidente da República. Imagina então, irmãos, qual seria a nossa reação? Como nós ficaríamos? E agora que eu não estou dizendo se nós gostamos ou não da pessoa, né, que está ocupando o cargo, mas é o cargo de presidente, é o presidente da República Federativa do Brasil que está te convidando para um jantar, lá no Palácio. Imagina essa situação, como será que a gente se comportaria? Como que a gente ficaria? Imagina que é um mês até o jantar. Como que será que ficaria o nosso coração? Será que a gente conseguiria dormir? Como ficaria a gente pensando: eu preciso ir no salão de beleza, eu preciso fazer o cabelo, eu preciso arrumar, preciso fazer a barba, eu preciso comprar uma roupa nova. Né? Acho que todo mundo ficaria dessa forma para encontrar o presidente da República. Mas imagina se fosse ainda melhor, ou maior. Imagina se no lugar do presidente da República Federativa do Brasil, o convite viesse lá da Casa Branca. Imagine, o presidente dos Estados Unidos da América quer receber você para um banquete, lá na Casa Branca. Imagina como que seria a nossa reação. Irmãos, eu creio que eu nunca vou chegar tão longe, né? Nunca vai chegar nesse patamar. Mas eu recebi essa semana um convite, e já era o que eu estava esperando, né?
para participar de um projeto de musicalização ali no Hospital Regional. Recebi esse convite e eu fiquei muito feliz. Eu me senti muito honrado de poder participar, ir lá, representar a igreja, e me senti muito feliz, muito honrado de ser convidado ali para participar de um projeto no Hospital Regional. A gente se sente feliz quando recebe algum tipo de convocação dessa forma, algum tipo aí de convite. E eu estou aqui contando os dias para ir lá participar. Vai ser fora essa terça-feira, na terça-feira que vem a reunião. Eu estou aguardando ansiosamente os dias para poder ir lá participar. Quero saber como que vai ser, e eu estou aqui ansioso para isso. Então você imagine, coisas tão pequenas. Mesmo diante, se fosse o convite do Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, ele é apenas um homem. Agora imagine que o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus, ele está nos convidando para um banquete. Imagine isso para estar na presença dele. Ele nos convida aí para estar ao redor de uma mesa, com os filhos dele, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Ele está ali nos convidando para degustar a sua palavra. Imagine que todo domingo nós recebemos este convite do Senhor. E às vezes a gente faz pouco caso desse convite. Às vezes a gente não quer participar da comunhão com o Senhor. Às vezes a gente dá mais importância a outras coisas do que participar da comunhão com o nosso Deus. E às vezes a gente tem tanta coisa, irmãos, para fazer, e eu sei que nós temos. A gente vive uma vida corrida. A gente tem um churrasco, tem um futebol, a gente tem que descansar, a gente trabalhou a semana inteira. Às vezes o culto é bem na hora do jogo. A gente tem ali tanta coisa para fazer. Esse pastor que está lá é tão chato, ele é um porre, só fala de coisa ruim, não fala de bênção, não dá uma, só coisa difícil, demora, dá um sono às vezes, e a gente vai deixando, a gente vai ficando, e Deus então, ele vai ficando de lado, e Deus vai ficando de lado. Quando dá, deu. Se não der também, não tem problema. Para Deus a gente dá aquilo às vezes que sobra. Então, Deus, ele precisa ocupar, irmãos, nas nossas vidas, o lugar principal, o lugar de proeminência. E em terceiro lugar aqui, irmãos, já estou caminhando aqui para o encerramento. Deus, irmãos, ele não aceita sobras. Deus, ele não aceita sobras. Deus, irmãos, ele não quer o que sobrou. Deus não quer o que sobrou do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa vida, dos nossos recursos. Deus não quer o que sobra. Deus, ele quer o melhor. Ou melhor, Deus, ele nos quer por inteiro. O pastor Hernandes Dias Lopes, que fala muito isso, ele conta o testemunho dele, ele diz que ele gostaria de ser ou político ou advogado. E uma vez ele estava conversando com um presbítero da igreja, quando ele era jovem, e o presbítero, ele falou, olha, eu quero ser aqui ou um político, um advogado, não me decidi ainda, mas eu tenho muita vontade de pregar a palavra. Eu gosto de estudar a palavra, eu quero pregar a palavra. Então, depois que eu fizer tudo que eu tenho que fazer, depois que eu me formar, depois que eu seguir a minha carreira, eu vou então pregar a palavra. Aí diz que esse presbítero falou para ele, Deus não está te chamando para fazer isso quando você já estiver com uma certa idade, já cumpriu a sua vida, mas Deus quer o melhor da sua vida. Deus quer a sua juventude, Deus quer o seu tempo, Deus quer você por inteiro. E a gente vê a bênção que este homem é hoje para o nosso país. Então veja, Deus, ele quer o melhor de nós. Sabe por que Deus, ele não estava aceitando, e ele não aceitava esses animais imundos que estavam sendo levados para ele? Porque, como eu falei para vocês, porque esses sacrifícios, esses animais, tipificavam algo que estava por vir. Esses animais tipificavam, aquilo ali estava tipificando o sacrifício do Cordeiro de Deus, perfeito e sem mácula, que foi morto pelos nossos pecados. Então não podia ser um animal com defeito. Deveria ser um animal íntegro, perfeito, sem mácula, para tipificar, para representar o sacrifício de Cristo. Sabe por quê que Deus quer o nosso melhor? Porque Ele nos deu o seu melhor. Ele quer o nosso melhor porque Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu o seu único filho para morrer por nós. E é por isso que Ele deu o seu melhor. E é por isso que Ele exige, Ele quer de nós o nosso melhor. Porque Ele nos amou, Ele nos deu então o seu único filho. E porque Ele entregou o seu único filho, nós agora também precisamos entregar ao Senhor, em gratidão, tudo a Ele. E não apenas o que sobra da nossa vida para Ele. Irmãos, para terminar, Deus, Ele é digno da nossa maior honra, da nossa maior devoção. Esta é a quarta lição que eu tiro aqui deste texto. Irmãos, Deus, para falar isso para o povo, Deus vai usar aqui 3 figuras. Deus usou 3 figuras de autoridade. Eu já falei de 2. Deus usou a figura do Pai, Deus usou a figura do Senhor, mas também Deus usou a figura do governador. Deus está dizendo o seguinte, que essas 3 figuras estavam sendo honradas, mas que Ele então estava sendo desprezado. Vamos aqui para a gente encerrar um pouquinho mais adiante nesta compreensão. Veja, se a gente observa,
são 3 esferas de atuação. Deus está falando sobre a esfera familiar, quando Deus fala aqui do pai. Deus está falando de uma esfera, vamos chamar assim, de uma esfera de trabalho, uma esfera profissional, quando Deus fala que o servo honrava ao seu senhor. E depois Deus fala também de um âmbito ali, de uma autoridade civil, uma autoridade governamental, uma esfera civil. Todos então honravam ao governador. E veja, essas 3 figuras são merecedoras de honra? O pai, o senhor, né? Vamos chamar hoje aí o patrão, o pai, o patrão, e agora também o governador, eles são dignos de honra? São dignos de toda a honra. A Bíblia nos ensina a honrá-los. Por exemplo, eu separei o texto aqui, de Efésios 6, a partir do 1, diz o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então o pai deve ser honrado, os pais, com certeza, os pais devem ser objeto da nossa maior honra. Mas veja, o que Jesus disse a respeito disso? Está lá em Lucas, ele disse o seguinte: olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda não aborrece a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, pera lá. Paulo diz que, repetindo o mandamento antigo, que nós devemos honrar os nossos pais. Mas aqui Jesus fala, olha, se alguém não aborrecer o seu pai, não pode ser o meu discípulo. Como que a gente entende isso, né? Parece que são coisas contraditórias. Mas sabe o que isso quer dizer? Que nós devemos honrar os nossos pais, mas que Cristo, que a obra do Evangelho, que Cristo Jesus e o seu Evangelho devem ser a prioridade em nossa vida. E eu não estou falando, irmãos, de igreja. Não estou falando de culto, não estou falando disso. Eu estou falando de nossa vida, como um todo. As nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos. Então, às vezes a gente coloca a nossa família no lugar que é de Deus. A gente está ali tentando fazer algo e praticando algo com a nossa família, mas que o lugar deveria ser de Deus. Então Deus, ele deve ocupar esse lugar acima então da questão familiar, acima das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos pais. Deus deve ocupar este lugar de prioridade. Veja, e Deus ele fala então sobre o servo honrando ao Senhor. E irmãos, às vezes também na nossa esfera profissional de atuação, a gente está tão esgotado de tanto trabalhar. Seja quem trabalha fora de casa ou quem trabalha apenas em casa, a gente está tão esgotado de tanto trabalhar, com tantos afazeres, a gente está tão preocupado em crescer, em progredir, em ganhar mais, em trabalhar mais. Nós estamos como servos, então, honrando ao nosso Senhor, ao trabalho, à nossa carreira profissional. Nós estamos honrando o trabalho, o dinheiro, mas nós estamos esquecendo de honrar a Deus. Nós estamos deixando, então, que o nosso trabalho, que a nossa vida profissional ocupe o lugar que é do Senhor. E por último, ele fala do governador. Os governantes, como um todo, devem ser honrados? Claro que sim, é mandamento bíblico. Mas quantas vezes, irmãos, nós brigamos por causa de política? Nós discutimos na internet por causa de política? Nós ficamos fulos da vida por conta de política? Nós nos exaltamos para defender o nosso candidato, seja ele qual for. Nós nos exaltamos para defender o nosso lado. E às vezes a gente vai deixando isso de lado. A gente vai deixando, então, Deus de lado. Nós nos esquecemos que a nossa vida não depende do governante A ou do governante B. A nossa vida depende de Deus. Seja quem for que estiver ocupando o cargo de governador, vamos chamar assim como a Bíblia chama também, a nossa vida não depende dele. Nós não dependemos da inflação, se está boa ou se está ruim. Nós não dependemos se vai aumentar o preço do combustível. Nós não dependemos se o imposto vai ser maior ou menor. Nós não dependemos disso. Nós dependemos de Deus. E é por isso que Deus ele deve ocupar o lugar de prioridade nas nossas vidas. Irmãos, então, para resumir aqui de novo, só para deixar gravado, Deus ele não está interessado em ofertas, mas Deus está interessado em pessoas. Também a segunda coisa aqui que eu trouxe para vocês é que Deus deve ocupar o lugar principal nas nossas vidas. Deus deve ocupar o lugar de proeminência nas nossas vidas. Em terceiro lugar, Deus ele não aceita sobras. Deus ele quer o melhor de nós. E por fim, Deus ele é digno da nossa maior honra e da nossa maior devoção. Irmãos, que o Senhor Deus venha, através dessa palavra, que o fermento que foi lançado aqui, talvez um pouquinho amassado aí, possa vir agora a frutificar no seu coração. Que você possa, como um belo pão caseiro, crescer, se fortalecer, para que nós possamos continuar então aqui e que o Senhor possa fazer nascer no nosso coração esse desejo de honrá-lo acima de tudo, de não ser aqui como o povo de Israel, como os sacerdotes, estavam desonrando ao Senhor, mas que nós possamos em tudo que nós fizermos, honrarmos ao nosso Senhor.
Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja fazendo essa palavra frutificar no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.